Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Aproveita para deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito, compartilhar o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e quer ajudar o canal a crescer? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar. Ou seja membro. Faça parte do clube de canais acessando o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais acessível para você e faça sua inscrição. Desde já, eu agradeço. Guerreiro Impuro, capítulo 7. Noah podia sentir o medo de Elis pulsando como um tambor acelerado contra o seu peito. E os Noishas também sentiam. Ele apertou os braços ao redor dela, mantendo-a segura enquanto seu próprio corpo se preparava para a luta. O silêncio da estrada foi rasgado pelo som de folhas secas esmagadas sob patas pesadas. De dentro da mata escura, duas silhuetas disformes, com 2 metros de altura, emergiram. O cavalo refreou, agitando-se nervoso, bufando e relinchando com desespero. Noah manteve-se firme, segurando as rédeas com destreza, tentando acalmar o animal ao mesmo tempo em que mantinha os olhos afiados sobre as criaturas. Elas se moviam em círculos, suas garras raspando contra o chão de terra batida, seus olhos brilhando como brasas vivas no meio da escuridão. O cheiro pútrido que exalava era sufocante e enjoante, um aviso de morte pairando no ar. Ela tremeu em seus braços, sua respiração curta e entrecortada. Quando ela ergueu o olhar para Noah, viu a mudança tomando conta dele. As garras cresceram afiadas como lâminas. Seus olhos azuis brilharam com uma intensidade feroz. Os dentes se alongaram em presas prontas para dilacerar. Ainda era Noah, mas um Noah à beira do seu instinto primal. Um predador que não hesitaria em proteger sua fêmea. O rosnado que escapou de sua garganta era grave e ameaçador. Um aviso claro para os Noishas. Lentamente ele soltou as rédeas do cavalo e com um movimento ágil sacou sua espingarda. Com um tiro seco para o alto, o estrondo ecoou pela floresta, como um trovão inesperado. Os Noishas responderam em uníssono, soltando uivos sinistros que reverberaram pela estrada. O cavalo, tomado pelo terror, empinou com força, derrubando Noah e Elis sobre o chão áspero. A queda foi brutal, fazendo o ar escapar dos pulmões de Elis em um soluço ofegante. Atordoados, mas cientes do perigo, os dois se ergueram depressa. Os Noishas, indiferentes ao cavalo que fugia disparado, mantinham seus olhares famintos fixos no casal. Eles não queriam o animal, queriam eles. Noah puxou Elis para trás de si, seus músculos tensos como cordas de aço. Com um movimento firme, recarregou a espingarda, mantendo os olhos presos nos inimigos. A luta iminente exigia controle e ele segurou sua transformação para não perder a clareza necessária naquele momento crucial. Seu rosnado reverberou pelo ar, um aviso final para as bestas que os cercavam. A estrada se tornara um campo de batalha onde o fedor da morte se misturava ao chão de terra e de pólvora. A tensão era palpável, um fio esticado prestes a se romper no instante em que a primeira criatura fizesse seu movimento. Os Noishas sabiam que Noah era um Garou, um guerreiro experiente, e apesar de serem 2, hesitavam em enfrentá-lo. Em sua forma de crinos, ele teria vantagem sobre eles, e o controle impecável sobre sua transformação apenas reafirmava sua superioridade. Mesmo assim, o ódio que sentiam pela morte de seu irmão os mantinham ali, rosnando, as presas à mostra, o desejo de vingança faiscando em seus olhos bestiais. A floresta ao redor parecia conter a respiração. O vento carregava o cheiro de terra úmida, e o luar se infiltrava entre as copas das árvores, lançando sombras trêmulas na estrada poeirenta. O cheiro da pólvora recém-detonada se misturava ao fedor selvagem dos Noishas, um aroma de morte e fúria. O silêncio foi quebrado quando os 2 monstros avançaram ao mesmo tempo.
Noa ergueu a espingarda e disparou. O estampido ecoou pela mata, e um dos noíxas caiu no chão, soltando um ganido rouco e agudo de dor. O tiro acertou o ombro da besta, e o sangue já escorria. O outro parou abruptamente, avaliando a situação, percebendo que Noa já havia engatilhado a arma novamente e apontava diretamente para ele. Então um uivo poderoso rasgou a noite. A floresta pareceu estremecer, e os noíxas se encolheram por um instante, farejando o ar. Noa sorriu, seus caninos já crescidos cintilando à luz da lua. O som da vegetação sendo destruída anunciou a chegada de uma fera colossal. Albuquerque emergiu da escuridão da mata, saltando para a estrada com um impacto que levantou poeira. Sua forma lupina cinza era imensa, os olhos brilhando como brasas acesas, a boca aberta revelando presas afiadas e um rosnado que reverberava pelo ar. Elise apertava-se contra o corpo de Noa, sentindo a transformação dele acontecer sob seus dedos. O calor aumentava, os músculos se enrijeciam, a pele se rasgava para dar lugar ao pelo espesso. O tecido da camisa de Noa se desfazia, expondo um peito largo coberto de uma pelagem branca. Ele ainda controlava sua metamorfose, mas estava à beira de ceder à fúria bestial. Albuquerque rosnou, um som gutural e ameaçador, os pelos eriçados e os olhos fixos nos noíxas, que responderam com seus próprios rosnados. A tensão era palpável, como se o próprio ar estivesse carregado de eletricidade. Noa aproveitou o momento de distração e engatilhou a arma novamente, disparando contra a perna da segunda criatura. O monstro soltou um uivo de dor, mas movido pelo ódio atirou-se contra Albuquerque. O outro também avançaria, mas Noa se desprendeu de Elise e lançou-se contra ele, rosnando ferozmente e finalmente deixando sua forma humana para trás. Exceto por Noa, que era um crinos, a luta parecia uma briga de cães ferozes, mas em escala monstruosa, com corpos de mais de 2 metros de altura, chocando-se com violência. Elise se escondia atrás de uma árvore, o coração martelando contra o peito, os olhos arregalados diante da brutalidade da batalha, o som de dentes estalando contra os ossos, e grunhidos ameaçadores enchiam o ar, misturado ao cheiro metálico de sangue e à poeira levantada pelos movimentos das criaturas. Albuquerque, em sua forma lupina cinzenta, avançou com fúria, suas garras dilacerando o peito de um dos noíxas, enquanto seus dentes se cravavam no pescoço da fera, fazendo-a sangrar profusamente. O noíxa ganhou, percebendo tarde demais que havia subestimado o lobo à sua frente. Ele tentou recuar, rosnando em frustração, chamando o irmão para a retirada. O outro, ferido e exausto, se desvencilhou de Noa com dificuldade, deixando rastros de sangue pela estrada. Fugiram juntos para a escuridão da mata, seus corpos fantasmagóricos desaparecendo entre as árvores como sombras raivosas. Foi um erro enfrentá-los sem a força da lua cheia, e eles sabiam disso, mas o ódio que carregavam por Noa, e agora também por Albuquerque, apenas crescia. Eles se fortaleceriam alimentando-se dos incautos da cidade, esperando o momento certo para se vingarem sob a luz prateada da lua cheia. Noa observou a mata por um instante, seus olhos ainda brilhando com o resquício da transformação. Ele fez um cumprimento de cabeça a Albuquerque, um agradecimento silencioso, e o lobo respondeu com um olhar firme antes de se lançar novamente na mata. Noa respirou fundo e voltou ao normal, sentindo o calor de seu próprio sangue onde garras haviam rasgado sua pele. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, mas ainda cobriam parte de seu corpo. Ele puxou a camisa pelo colarinho e atirou, indo em direção a Elise, que ainda estava escondida. Estendeu a mão para ajudá-la a sair do esconderijo. Ela aceitou o gesto e, no instante em que ficou de pé, jogou-se contra ele, abraçando-o com força. Seu corpo ainda tremia, mas o alívio de vê-lo bem a dominava. Sentiu o cheiro amadeirado familiar dele misturado ao suor e ao sangue de seus ferimentos e fechou os olhos por um momento, se permitindo descansar ali,
segura nos braços de Noa. Finalmente tudo havia terminado, por enquanto. Mas calma, Elis falou, sua voz ainda trêmula. Ainda vou demorar um pouco para me acostumar com isso. Noa a olhou com ternura, vendo o medo ainda presente em seus olhos, mas sem rejeição. Ele passou os dedos suavemente pelo rosto dela. Eu sei, mas saber que não tem medo de mim e me aceita do jeito que eu sou, já é suficiente para mim. Ele respondeu beijando a testa dela com carinho. O calor do beijo o confortava, assim como o toque de Elis, que aos poucos se acalmava nos braços dele. O cheiro da mata úmida depois da agitação pairava ao redor, misturado ao cheiro de sangue deixado pelos noíches. Quem era aquele lobo cinza? Ela perguntou, segurando a mão dele com força. Noa suspirou, passando a língua sobre os lábios antes de responder. Era o Dr. Albuquerque, o médico que cuidou de você. Elis franziu a testa, surpresa com a revelação. Sua mente tentava assimilar tudo o que estava acontecendo. Primeiro Noa, e agora o próprio médico da cidade era uma criatura como ele? Ela passou o braço em volta da cintura dele, buscando apoio, e apertou sua mão com firmeza. O médico da cidade é um lobo como você? Noa soltou um riso baixo, olhando para a estrada deserta à frente, onde apenas o vento balançava as folhas das árvores. Não, meu amor. Ele é diferente. Ele é um lupino. Eu sou um garu. Sou mais velho que ele e minha espécie é rara em suas terras. Eu nasci assim e ele foi transformado há muitos anos. Um dia eu lhe conto minha história, Elis. Acho que agora você não está preparada para saber. Elis ergueu o rosto para ele, sua expressão determinada, mas com um brilho de compreensão nos olhos castanhos. Acha que vou te deixar se souber do seu passado? Tenho certeza de que não é pior que o meu. Noa ficou em silêncio por um instante, suas feições se suavizando, mas com um peso que Elis não entendia por completo. Não diga isso, Elis. Você não sabe do meu. O vento sussurrou entre os galhos das árvores, carregando consigo o cheiro da terra revirada e um leve resquício de sangue. Mais adiante na estrada encontraram o cavalo ainda assustado, mas ileso. Noa o acalmou com um toque firme no pescoço, murmurando palavras tranquilizadoras, enquanto Elis o observava, impressionada com a conexão que ele parecia ter com os animais. Montaram novamente e seguiram rumo à fazenda. O silêncio entre eles, cheios de pensamentos e segredos não ditos. De cima de uma árvore, um pouco afastado da estrada, um par de olhos atentos observava cada movimento de Noa. A figura permanecia imóvel, oculta entre os galhos e sombras. O vento jogava a seu favor, impedindo que Noa captasse seu cheiro. Mas aquele observador havia visto bastante para perceber algo que ia além de uma simples luta. O garu errante já havia evoluído muito, estava mais forte do que qualquer um poderia imaginar. As antigas previsões sobre um garu escolhido por Gaia e Luna pareciam se encaixar perfeitamente nele. O estranho sorriu de leve antes de desaparecer na escuridão da mata. Noa passou a noite com Elis, ciente do que ela havia enfrentado e das marcas emocionais que poderiam ter sido deixadas em sua alma. Ele estava determinado a fazer dessa noite algo especial, uma memória de carinho e segurança, longe das sombras do terror que os cercavam. Quando chegaram à fazenda, Noa preparou tudo para que ela se sentisse o mais confortável possível. Ele acendeu algumas velas ao redor do quarto, suas chamas suaves lançando um brilho acolhedor sobre o ambiente. O aroma de lavanda, que ele sabia ser um dos preferidos de Elis, encheu o ar, relaxando seus sentidos. O som distante da natureza, o vento sussurrando nas árvores e o canto suave dos grilos criou uma atmosfera de paz. Noa se aproximou de Elis com a calma que só ele conseguia transmitir. Seus olhos azuis a encaravam com um misto de ternura e desejo, mas acima de tudo havia um respeito profundo. Ele sabia que o momento era delicado. Ele começou segurando sua mão,
seus dedos entrelaçando-se aos dela com uma firmeza gentil. "Você está bem?" ele perguntou, a voz baixa e carregada de preocupação. Elise assentiu lentamente, seus olhos cheios de confiança, mas ainda havia uma pequena faísca de medo. Noah a puxou para perto, abraçando-a de modo que seus corpos se encontraram suavemente. Ele deslizou as mãos pelas costas dela, traçando um caminho de ternura ao longo de sua coluna. Elise suspirou, o calor do corpo dele transmitindo uma sensação de segurança que ela nunca havia experimentado antes. Seus corações batiam juntos, em um ritmo que gradualmente se sincronizava. Ele começou com pequenos gestos de carinho, beijando sua testa, suas pálpebras e então descendo até a curva do seu pescoço. Cada toque era suave, como se ele estivesse tentando gravar a memória de cada centímetro dela em sua mente. Seus lábios se moviam devagar, explorando cada parte do rosto de Elise, seus beijos carregados de amor e de um desejo profundo. "Eu esperei tanto por esse momento", sussurrou ele enquanto seus dedos deslizavam pela cabeça dela, seguindo a linha do rosto para que pudesse vê-la melhor. Elise, por sua vez, se entregava aos carinhos de Noah. Ela sentia cada toque, cada carícia, e retribuía com uma timidez que aos poucos se dissipava. Sua mão trêmula tocou o peito de Noah, sentindo os músculos firmes sob a pele quente. O coração dele batia com força, como se estivesse reafirmando que aquele era o momento certo. Ela começou a explorá-lo também, deslizando as mãos por seu peito e ombros, absorvendo cada sensação. Quando ele a deitou na cama, foi com toda a delicadeza do mundo. Seus movimentos eram lentos, quase reverentes. Ele a olhava nos olhos, buscando qualquer sinal de desconforto. Quando viu apenas aceitação e desejo refletidos de volta, ele soube que ela estava pronta. Noah começou a despir Elise devagar, seus dedos correndo por sua pele como uma brisa suave. Ele a observava com admiração, como se estivesse diante de algo sagrado. Quando ela ficou nua diante dele, ele se demorou por um momento absorvendo cada detalhe do corpo dela. Não havia pressa em seus movimentos, apenas uma paciência infinita. "Você é linda, Elise", ele murmurou com os olhos brilhando. Ele se despia ao mesmo tempo, mas nunca tirava os olhos dela, querendo que ela soubesse que cada parte daquele momento era para ela, para fazê-la sentir-se amada e desejada. Quando ele finalmente se deitou ao lado dela, o contato de suas peles foi como uma faísca que acendeu algo profundo em ambos. Noah a tocava com veneração, as pontas dos dedos deslizando suavemente pelo corpo dela, explorando cada curva, cada linha. Ele se demorou em lugares que fizeram Elise arquear as costas, pequenos gemidos de prazer escapando de seus lábios. Suas mãos firmes, mas gentis, percorriam o corpo dela como se desenhasse um mapa de onde queria tocar novamente. Cada suspiro, cada arrepio, era uma confirmação de que ele estava fazendo o certo. Os beijos se tornaram mais intensos e a respiração deles se misturava, criando uma sinfonia de desejo. Noah tomou o tempo que precisava para fazê-la sentir-se completamente segura, completamente amada. Ele sussurrava palavras suaves em seu ouvido, dizendo a ela o quanto a amava, o quanto a desejava e o quanto ele queria fazer daquele momento algo inesquecível para ambos. Quando finalmente se uniram, foi com uma lentidão deliberada. Noah se movia dentro dela com uma ternura que quase a fez chorar. Ele a segurava firmemente, mas sem machucá-la, guiando-a através de cada movimento. Seus corpos se moviam juntos, encontrando um ritmo que falava de amor, confiança e uma conexão que ia além do físico. Ela sentia o calor crescente, o corpo dela respondendo ao dele de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. Noah sussurrava o nome dela, sua voz rouca de desejo e emoção, enquanto ele a levava cada vez mais alto.
seus movimentos se tornando mais intensos, mas nunca perdendo a suavidade. Quando ambos finalmente chegaram ao clímax, foi como uma explosão de luz dentro dela, um sentimento de completude que a deixou sem fôlego. Após o êxtase, eles permaneceram juntos, seus corpos ainda entrelaçados, o calor compartilhado sendo um bálsamo para ambos. Noah a manteve em seus braços, beijando sua testa e murmurando palavras de carinho, enquanto Elise adormecia lentamente. Ela se sentia segura, amada, como nunca havia se sentido antes. Naquela noite, Noah ficou acordado por um tempo, observando-a dormir em seus braços. Ele sabia que aquela era apenas a primeira de muitas noites que eles passariam juntos. E ele estava determinado a protegê-la de tudo, custasse o que custasse. Ela era sua companheira, a fêmea que ele havia escolhido para dividir sua vida, e ele faria qualquer coisa para mantê-la segura e feliz. Finalmente, Noah também adormeceu, sentindo a paz que só o amor verdadeiro pode trazer. Noah acordou cedo, mesmo com o cansaço da noite anterior. Ele se virou na cama, observando Elise enquanto ela dormia, o rosto tranquilo e sereno. Por um momento ele ficou ali, apenas apreciando a visão da mulher que amava, notando como ela parecia ainda mais bonita à luz suave da manhã. Seu coração se apertou com a sensação de já sentir saudades, mesmo sabendo que logo haveria novamente. Com cuidado ele se levantou, vestindo suas roupas em silêncio para não acordá-la. Enquanto ajustava a camisa, seus olhos se voltaram várias vezes para Elise, como se quisesse gravar cada detalhe daquele momento. Antes de sair, ele se aproximou da cama, inclinando-se para dar um beijo leve em seus lábios. O toque suave foi o suficiente para ele sentir o calor dela, mas não o suficiente para despertá-la. Ela suspirou no sono, mas permaneceu adormecida. Noah saiu do quarto com passos silenciosos, fechando a porta atrás de si. Caminhou até a casa grande da fazenda, onde encontrou seu Orestes, já de pé na varanda com uma xícara de café nas mãos, observando a manhã se desenrolar. Ele observou Noah subir os degraus. "Bom dia, rapaz. Dormiu bem?" perguntou seu Orestes com um sorriso leve, já enchendo uma xícara de café para ele. "Sim, senhor", ele respondeu, aceitando a xícara, e depois de um gole continuou. "Elise está descansando na minha casa. Tivemos um problema na estrada. Fomos atacados por 2 criaturas na volta para cá. O senhor precisa reforçar a segurança ao redor da fazenda." Orestes colocou a xícara na mesa, sua expressão mudando rapidamente para uma preocupação séria. "Criaturas? O que exatamente aconteceu?" Noah detalhou o ataque, descrevendo as criaturas que os haviam cercado e como conseguiam lidar com elas. "Fez bem em trazê-la para cá, rapaz", disse seu Orestes após ouvir o relato. "Vou falar com o tio de Laura sobre esse ataque. Não podemos deixar essas coisas se aproximarem de nossa casa." "Já avisei ao delegado Paulo sobre as criaturas", Noah falou, bebendo mais um gole de café. "Eu o aconselhei a falar com o Dr. Albuquerque. O doutor já teve contato com essas coisas antes na cidade de onde veio." Orestes balançou a cabeça surpreso. "O doutor? Quem diria? Nunca imaginei que ele tivesse esse tipo de conhecimento. Acho que chegou a hora de começar a me informar sobre essas coisas também. Tenho que proteger minha família da melhor forma possível." A conversa foi interrompida por Josias e Manuel, que já esperavam por Noah para a viagem a Veracruz. Orestes lhe deu as últimas ordens antes de desejar boa sorte. Noah subiu no caminhão e deu partida, seguido por Manuel no segundo e Josias no terceiro. E com o último olhar para a casa, partiu. Elise acordou lentamente ao som das batidas suaves na porta. Por um momento manteve-se quieta, com os olhos fechados, envolvendo-se na sensação de paz e conforto que a presença de Noah havia deixado no quarto. O aroma dele, a mistura de terra, de mato e um toque sutil de pinho,
ainda impregnava o ambiente. Um suspiro escapou de seus lábios ao perceber que ele já tinha partido. A saudade que sentiu era imediata e profunda. Ela se espreguiçou, relutante em sair da cama, mas logo se levantou e vestiu-se às pressas. Quando abriu a porta, encontrou Marta sorrindo, os olhos brilhantes de alegria matinal. "Bom dia, Elis", exclamou Marta com a energia de quem já estava de pé há algum tempo. "Minha mãe mandou chamá-la. Está de cabelos em pé com os preparativos do casamento. E achou ótimo você ter vindo para cá com Noah. Disse que assim pode contar com sua ajuda." Elis piscou surpresa e um pouco desconcertada. "Mas eu não queria dar trabalho para sua mãe", murmurou, ajeitando o vestido no corpo. "Queria algo simples, só entre a gente, sabe?" Marta soltou uma risada suave e balançou a cabeça. "Minha mãe disse que alguém responsável por eu estar viva merece a gratidão eterna dela." A expressão da jovem ficou mais séria por um momento, um lampejo de admiração e carinho passando por seus olhos. "E você sabe como é Dona Laura, Elis. Quando coloca algo na cabeça..." Marta ergueu as mãos em um gesto exagerado. "Não há quem a faça mudar de ideia." Elis sorriu, contagiada pela energia de Marta. Mesmo com todos os temores e inseguranças que rondavam sua mente, era difícil não se sentir bem ali, com aquelas pessoas que a acolhiam como parte da família. "Então vamos logo." Marta estendeu a mão para ela. "E não vou aceitar que me deixe tomar café sozinha." Elis concordou, rindo suavemente. Despediu-se do cheiro de Noah que ainda pairava no quarto e foi até a pequena bacia, onde lavou o rosto e fez sua higiene matinal. Enquanto esperava Elis, Marta foi até a beira do rio. Gostava de se distrair ali, jogando pedrinhas na água. Enquanto caminhava despreocupadamente, lançou uma série de pequenas pedras que faziam arcos antes de caírem no rio. O som das gotas rompendo a calma da manhã. Uma brisa suave soprou de repente, balançando seus cabelos cor de mel. O vento parecia brincar com as mechas soltas, fazendo-as flutuar ao redor de seu rosto. Marta, entretida, mal percebeu quanto aquela visão era encantadora. Entretanto, não estava sozinha. Oculto entre as árvores, uma figura observava cada movimento seu com atenção. Ele mantinha-se escondido nas sombras, onde os galhos densos das árvores o envolviam como um manto protetor. Desde que se aproximara, aquele cheiro doce e suave despertava algo em seu peito que ele não conseguia nomear. Era diferente de tudo que já havia sentido, tão distinto dos instintos ferozes que o dominavam. O aroma de Marta o invadia com uma sensação de paz, como se o tempo se acalmasse, mas também trazia um desejo pulsante e arrebatador. A fera dentro dele parecia se contorcer, dividida entre a vontade de protegê-la e a ânsia de tomá-la em seus braços, para nunca mais soltá-la. Um rosnado baixo escapou de sua garganta, mas ele conteve o som antes que ecoasse. Será que foi assim com o impuro? Pensou perplexo. Será que foi esse mesmo sentimento que o fez escolher uma fêmea e se instalar em uma cidade? Será que é assim que começa? Ele não entendia a força que o puxava para a garota à beira do rio, tão frágil e tão radiante sob o sol matinal. Ele não conseguia desviar o olhar. Cada detalhe parecia esculpido em sua mente. A curva delicada de seu pescoço, o modo como ela inclinava a cabeça para acompanhar o trajeto das pedrinhas que arremessava e a risada suave que soltava ao conseguir fazer uma delas quicar 3 vezes antes de afundar. O que há de errado comigo? Ele se perguntou intrigado. Era um guerreiro e tinha uma missão ali. Não deveria se prender a nada e a ninguém. Mas ali estava ele, enraizado naquele local, incapaz de se afastar. Sem saber, inclinou-se um pouco mais para frente, inalando o cheiro dela, como se quisesse gravá-lo em seu ser. Não quero esquecer aquele rosto, aquela pele que parece ser tão macia e aqueles cabelos cor de mel.
E essa sensação? Algo dentro dele se contorceu dolorosamente. Ele sabia que não podia se deixar levar por essas emoções. Não podia se aproximar. Mas ao mesmo tempo o pensamento de ir embora sem guardar aquele momento o atormentava. Quando Marta se afastou do rio, ajeitando as pregas do vestido e voltando em direção à casa, ele forçou-se a recuar. As sombras o envolveram novamente, escondendo a agitação em seu olhar e em seu coração. Com o último olhar para a jovem, ele se afastou rapidamente, fundindo-se ao ambiente ao redor. Estava decidido a seguir para a cidade. Precisava conversar com o médico, o lobo cinzento.